de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá a todos! É tão bom voltarmos a estar juntos neste regresso do cartão de embarque, depois de umas pequenas férias em que preparámos episódios que não vais querer perder. Entretanto, não podia começar sem te dizer que estão a decorrer as votações para o PODS, o Festival de Podcasts. No ano passado, o cartão de embarque foi nomeado em 2 categorias. Este ano, se quiseres dar uma ajuda, vai a pods.pt/votar e vota no podcast de todos os destinos. Passando ao que realmente importa, este regresso não podia ser melhor. O Uganda é o país que vamos descobrir hoje e para isso contamos, como é habitual, com 2 convidados. A paixão pelo turismo nasceu depois de 15 anos enquanto polícia no Uganda. Foi em Kampala, a capital, que estudou turismo e hotelaria, para os dias de hoje ser guia turístico e assessor de comunicação no Ministério da Informação e Orientação Nacional do Uganda. Imaginem, daqui a pouco vamos conhecer o Mugabe Sam Kabiasiza. A nossa convidada é apaixonada por viagens, mas também por vida animal. Mergulha na natureza dos países que visita e mostra-nos tudo no seu canal de YouTube Episodes of a Trip. No Uganda, o seu grande objetivo era observar grandes primatas como o gorila das montanhas. E é precisamente sobre isso que vamos falar. Connosco, a Rita Jorge. Eu sou uma apaixonada por viagens. Acho que isto tem muito a ver aqui também com o meu crescimento. Os meus pais também sempre gostaram muito de viajar e eu fui viajante com eles na minha adolescência e depois percebi que realmente o viajar poderia ter aqui uma força ainda maior, colocando aqui uma mochila às costas e contactando com a cultura, contactando com as pessoas o mais próximo possível. Eu também sou uma apaixonada por vida animal. Por isso, sempre tive aqui muito interesse em conseguir explorar não só o continente africano, porque existe vida animal em todos os continentes, mas realmente aquelas imagens que nós temos muito também de crianças, graças à BBC Vida Selvagem, claro que isso sempre me suscitou imensa curiosidade, imenso interesse e sempre quis muito conseguir fazer as minhas viagens até ao continente africano e conseguir estar em contacto também com esses animais. Tu recordas-te quando é que percebeste que de facto era isto que querias tentar fazer? Aliás, as viagens com esta vertente deste gostar e desta paixão pelos animais. Qual é que foi assim a primeira viagem que fizeste mais nesse sentido? Na realidade, eu acho que não tenho aqui nenhum momento que tivesse marcado esse ponto de viragem. Eu digo ponto de viragem porque realmente a minha mente está muitas vezes para os países africanos e as minhas últimas viagens, grandes viagens, foram para países africanos, nomeadamente a Namíbia, Tanzânia, Uganda. E eu, quando regresso a casa, no dia seguinte estou a pesquisar alguma viagem para outro país onde consiga explorar. E falaste agora precisamente num desses países que foi o Uganda, e é sobre o Uganda que também vamos falar aqui hoje no cartão de embarque. Tu fizeste esta viagem e foi em março de 2020, certo? Foi em março de 2020. Foi uma viagem um pouco atribulada. Estávamos a começar a receber as notícias cá em Portugal de que a pandemia, portanto, que estava a começar a ter assim uns números muito altos em Portugal. E foi a primeira vez que eu me recordo de pensar, será que isto é boa ideia, embarcar numa viagem? Na altura, quando eu e o Alexandre saímos de Portugal, haviam pouquíssimos casos e os casos estavam concentrados na região do Porto, mas ainda assim nós sabíamos que isto era uma questão de dias e sabíamos que muito possivelmente iríamos ter uns dias um pouco complicados pela frente. E isso realmente acabou por acontecer, porque nós, quando fomos, na altura deviam existir cerca de 10 casos em Portugal, talvez, nós voltámos, o espaço aéreo estava fechado. Mas, mas posso dizer que o meu coração estava lá e realmente vivi de uma forma muito intensa. A pior parte era mesmo a noite, porque era à noite que nós conseguimos parar, mas durante o dia a minha mente estava naquele meio, estava naquele ambiente. Qual é que era o vosso grande objetivo para esta viagem no Uganda? Então, o nosso grande objetivo para a viagem no Uganda era essencialmente a observação
de grandes primatas, do gorila das montanhas, que é um animal que nós conseguimos ver em 3 países diferentes: Ruanda, Uganda e República Democrática do Congo. E também ver chimpanzés, porque eu sou apaixonada por chimpanzés. Eu acho que dá para perceber bem pela tua voz, também pelo teu olhar que eu estou a ver e pelo teu sorriso, como é que foi essa experiência de depois entrarem, de facto, enfim, estarem no habitat destes grandes primatas e verem-nos ao vivo, não é? No Uganda, como é que foi essa experiência? Olha, é isso mesmo que eu senti, é nós estarmos no seu habitat. Aliás, é como eu sinto sempre. Nós devemos sempre respeitar o espaço dos animais, porque nós é que somos aqui os invasores, nós é que somos as pessoas estranhas, mas parece que cada vez tu sentes menos a fazer safaris e nós costumamos fazer safaris por nós. Nós não vamos normalmente com guia, lemos muito sobre comportamento, sobre vida animal, fomos avançando com muito cuidado, mas é uma coisa que tu às vezes sentes é que está ali tudo muito concentrado. E a experiência no Uganda foi uma coisa completamente surreal, porque foi mesmo muito wild, muito puro, sabes? Primeiro, nós não tínhamos a certeza se iríamos realmente encontrar a família dos gorilas. Eu na altura nem sequer sabia, mas existe probabilidade de tu não conseguires encontrar, mesmo tendo os rangers a acompanhar a família de gorilas, porque existem várias, e mesmo acompanhando diariamente existe esta possibilidade. E tu estás ali, aquilo é um misto de emoções, porque ao mesmo tempo tens receio, mas por outro lado tu deixas-te envolver com aquela envolvência toda e quando realmente tens aqui o encontro é algo surreal, é uma experiência para a vida, sem dúvida. Tu falaste aqui nos Rangers que vos acompanharam, não é? Para quem não sabe, e como é que vocês também, para termos aqui uma ideia um bocadinho mais concreta, como é que vocês organizaram a vossa viagem? Como é que foi isto depois no terreno? Como é que foi possível, não é? Fazer uma viagem assim? Então, esta viagem em Uganda foi um bocadinho diferente porque nós fizemos em tour. Nós fizemos com uma tour que é sul-africana e nós decidimos fazer desta forma porque sabíamos que as estradas eram difíceis, sabíamos que não existia muita indicação, o Google Maps não funciona em muitos destes sítios, existe o Maps.me, mas também sabíamos que poderia ser complicado e ainda bem que assim foi porque realmente isto coincidiu nesta altura da pandemia e eu acho que se não tivesse sido desta forma isto poderia ter sido um pouco complicado para nós. Então esta empresa sul-africana que se chama Nomad Tours tem vários tours e um deles então passa pelo Uganda, onde além de podermos fazer a observação dos gorilas das montanhas, podemos passar por outros tantos sítios de interesse no Uganda, porque realmente o Uganda é assim uma pérola da África. Depois, quando chegamos ao sítio da observação dos gorilas das montanhas, somos sempre acompanhados por alguns rangers que eles estão armados, mas não se deixem intimidar. O facto de estarem armados, eles não usam habitualmente a arma para nada, é para o caso de alguma coisa correr menos bem, conseguirem afugentar algum animal, porque nós estamos numa floresta e existem elefantes da floresta, e existem outros tantos animais que podem surgir e que podem até ficar surpreendidos com a nossa presença e damos ali, muitas vezes nós não sabemos como reagir. Portanto, recebemos este briefing a explicar para não nos assustarmos, que temos de ir em fila indiana, que temos de falar muito baixo, obviamente, para não afugentar qualquer tipo de animal ou para não assustar outro que esteja por perto. Todos os dias, assim que o sol nasce, existe um grupo de rangers que vai à procura de uma família de gorilas que ficou a dormir numa certa região e vai acompanhá-lo ao longo de todo o dia. Quando o sol se põe, eles percebem onde é que aquela família vai dormir e esses rangers voltam à base. No dia seguinte, o processo repete-se. Por isso é que para nós turistas é fácil conseguir encontrar os gorilas das montanhas. Não é que eles tenham nenhum identificador, eles não têm nada disso, só que existe um acompanhamento muito próximo destas famílias de gorilas. E isto acontece por vários motivos. A primeira é para existir um controle da população. Este trabalho que está a ser desenvolvido está a ser muito bom porque a população de gorilas aumentou bastante. Neste momento ultrapassa os 1000. E houve uma altura em que não chegava sequer a 500 exemplares e estamos a falar nos 3 países. Não estou a falar somente também no Uganda.
E, entretanto, a população tem vindo a aumentar bastante. E isto acontece porque estes rangers, como acompanham, conseguem aqui ajudar quando existe ainda algum tipo de tentativa de caça e também conseguem ajudar caso algum gorila adoeça, podem pedir aqui ajuda para tentar então tratar essa doença. Como partilhamos grande parte do nosso ADN com estes grandes primatas, nós temos um contacto limitado exatamente para os proteger. Portanto, a nossa observação pode ser feita durante 60 minutos, em que estamos a uma distância até 7 metros, que às vezes é quebrada porque eles são muito curiosos. São eles que se aproximam de nós. E é assim, é delicioso. A nossa experiência foi nós demorámos cerca de 5 horas no total a andar, mais 1 hora de observação dos gorilas da montanha. E às tantas primeiro não dás pelo tempo passar. Essa é a primeira. Eu achei que ia ficar uma pilha de nervos, porque era uma coisa que eu queria muito, mas ao mesmo tempo nós não sabemos como é que eles podem reagir, porque cada família é diferente. Cada família tem o silverback, que é o macho alfa da família, e nós nunca sabemos como é que eles podem reagir à presença humana, ainda que já estejam habituados a. Assim que nos foi dito que tinha sido avistado o silverback, nós tirámos tudo o que tínhamos, ficámos apenas com a nossa máquina fotográfica, tivemos de deixar bastões, porque foram-nos dados bastões para auxiliar na caminhada, porque estamos a falar de um piso acima de 2.000 metros de altura, com uma inclinação muito acentuada. E deixámos tudo, ficámos somente com as nossas máquinas fotográficas e fomos então em direção ao Silverback. E assim que o vemos, ele está sentado a comer folhas. Nós chegamos, ele levanta-se, começa a andar novamente, nós demos algum espaço, depois seguimos-lo novamente a subir uma ladeira. Olha, eu nem sabia onde é que estava a meter as mãos, eu não sabia onde é que estava a meter os pés, eu achava que ia rebolar dali para baixo, que ia para o meio das silvas. Bem, eu não sei, fui picada não sei quantas vezes por formigas, daquelas as fire ants. Olha, umas belas de umas dentadas, tenho-te a dizer. Mas então, mais uma vez, lá estava ele depois à nossa espera, o Silverback. Nós chegámos outra vez e ele levanta-se e vai então para o ponto final, que era a família. Portanto, eu senti que aquilo foi realmente um momento muito delicioso, porque aquele Silverback permitiu-nos, e além de nos ter permitido, ele guiou-nos até à família. E foram 60 minutos em que fiquei completamente maravilhada. Acredito que este momento com os gorilas das montanhas e com o encontrar, não é? Porque não foi só o reencontro dele, foi também o vosso encontro com esta família. Foi um daqueles momentos inesquecíveis. Sim, sim, sem dúvida, sim. Nós ainda tivemos aqui a sorte, o privilégio de observarmos um gorila que tinha apenas 7 dias de idade. Portanto, assim, uma coisa muito pequenina, mas já muito grande, porque eles são realmente grandes. Um silverback pode medir mais de 2 metros, pronto, chega ali aos 2 metros e pouco, mas é assim possante. E então, ver aquele bebezinho, o contraste da mãe com aquele bebezinho, mas que já era também tão grande ao mesmo tempo, e as feições. Até tenho aquilo filmado e tudo. O bebezinho está assim a esboçar um sorriso de contentamento, de estar nos braços da mãe, a respiração dele pela barriga, tal e qual como nós, no máximo. Mas a verdade é que, além dos gorilas das montanhas, que era aqui também um grande foco, vocês viram muitas mais espécies durante a vossa viagem no Uganda. Sim, o Uganda é fantástico para a observação de aves. As aves são lindíssimas no Uganda. O Uganda não é assim um país muito grande e tem uma concentração imensa de espécies a nível de aves que é simplesmente surreal. Ainda para mais na região onde nós depois acabamos por ficar para fazer a observação dos gorilas, é o Lago Buyundi, e nessa região existem imensas espécies. É possível, inclusive, fazermos passeios de barco, de canoa, para depois fazer a observação de aves.
O grande objetivo da Rita era observar os gorilas das montanhas, uma espécie que apenas podemos encontrar noutros 2 países, no Ruanda e na República Democrática do Congo. A experiência parece ser tão incrível que o próprio Mugabe se refere aos gorilas como seres humanos. Mas já lá vamos, porque a Rita pôde observar muitas mais espécies além de gorilas e chimpanzés. No lago Bunyuni, por exemplo, podemos encontrar cerca de 200 espécies de aves diferentes. Outro dos sítios emblemáticos que visitou foram as Murchison Falls, que é um conjunto de 3 grandes cascatas no rio Nilo Branco que se encontram dentro do Parque Nacional Murchison Falls. Afinal, é no Uganda que nasce o rio Nilo. E não só. O Mugabe conta-nos que o país tem 165 lagos, 10 parques nacionais e 12 reservas de caça. A diversidade, o clima equatorial e a hospitalidade são os ingredientes que o levam a defender aguerridamente que o Uganda é o país mais bonito do mundo. I'm a tour guide here in Uganda, and I have several experience of accompanying clients on trips to various locations in different parts of Uganda. And I developed passion for tourism after several years of serving as a Ugandan police officer. I was a Ugandan police officer for 15 years. Because we used it to travel abroad, I saw potential and I developed passion for tourism, and I wanted to do something extraordinary to let the world know about my country, because I believe Uganda is the most beautiful country in the whole world. Then I went at the university, at Kampala International University. I did tourism and hotel management. So right now, I'm basically a tour guide. I do consultancy and marketing in the field of tourism as an industry in Uganda. You already got me when you said that for you, Uganda is the most beautiful country in the world. Why do you say so? What are the reasons behind this sentence? Let me first bring it to your attention that this country was named by Winston Churchill when he visited. He named it the Pearl of Africa. And I can confirm to you, I can tell the whole world without fear or contradiction that Uganda is the most beautiful country in the whole world. I'm going to list down the reasons why it is the most beautiful country in the whole world. Because of its uniqueness in terrain, abundant vegetation, variety of wildlife, strategic location on the equator. It's one of the few countries that are crossed by the equator. Uganda has cultural diversity. When you visit it, you'll prove that. So that's why I say Uganda is the most beautiful country. And Uganda has the most favorable weather in the whole world. What are among, between all this amazing, diversity, and later we will speak about the cultural diversity, but thinking now about all the landscape, all the places, all the biodiversity, what are your favorite places in Uganda? First of all, you must know that Uganda has 165 lakes. You can imagine, what about this? 165 lakes, 10 national parks, 12 game reserves, and Uganda has the source of the Nile, which is the longest river in the whole world. Of course, it has other 8 rivers. Uganda has the best weather in the whole world, and that's why it is called the Pearl of Africa. Half of the population of mountain gorillas in the whole world is here in Uganda, and you will find them at Bwindi Impenetrable National Park and Mugahinga National Park. It's always a great experience to see these human beings. I call them human beings because they have a lot in common with us. Of course, there are a lot of things also you can visit. You can do chimpanzee trekking. We have the waterfalls. You can do cultural tours.
because Ghana is one of the countries that still has those kingdoms. So it's always good to have that history of the kingdoms of those days that still exist here in Uganda, to learn and appreciate their culture and tradition. Of course, it's always the memories that you can create when you visit Uganda will last forever. We have the most hospitable people in the whole world, the favorable weather. And once you visit Uganda, you automatically fall in love with it. We have the organic food. Everything here is organic. Come and taste our food. Come and taste our kalo. Come and taste our matoke, one of the local dishes here. Come and taste pasted nuts. You know, some people have no like variety of food to taste, but here in Uganda we have variety of food you can taste. You know, we spoke about the people, we spoke about the places. Before, you mentioned the cultural diversity. What are we talking about? Which diversity is this? The culture of the Paro is expressed in various indigenous people tribes. Uganda records about 53 unique tribal communities and groups located across Uganda. I'm talking about regions. We have the western region of Uganda, we have northeastern, we have eastern, we have the central. Each region has its own culture and traditions that will give you a great experience that you will never forget. For example, one of the great experiences and cultural experiences you shouldn't miss when you visit Uganda, I'm going to talk about two. I'm going to talk about the Batwa, who are called the Pygmies. The Pygmies community is one of the most visited and sought cultural communities when you're on Ugandan safari. The Pygmy, the Batwa community is one of the remaining ethnic groups in the world. This community is anciently known as hunting community because the Pygmies who still hunt for survival, still hunt for food, and still live the life of those days back in the days. So when you visit this Pygmies community, you have the taste of how the ancient people used to live. Then another community I'm going to talk about is the Karamojong, located in North region and northern Uganda, in the district of Kabong, especially. When you visit this community, you will not miss out the cultural encounter where visitors are welcomed by their traditional dance. You need to see how these Karamojong dance as they jump high and down. You will be amazed by the culture, how they still live in extended families, how they get married, how they send off their girls for marriage. All this is a great experience that you shouldn't miss out when you come to Uganda. A pérola de África. É mesmo assim que o Uganda é reconhecido pelo mundo fora. E é incrível a diversidade étnica e cultural deste país. Existem mais de 50 comunidades tribais únicas. Algumas delas são mesmo reinos tradicionais que são oficialmente reconhecidos pelo governo. Por tudo isto, para o Mugabe, visitar o Uganda também é uma oportunidade única para conhecer algumas tribos. Falou-nos dos Batwa, um povo bantu pigmeu que pode ser visitado no Parque Nacional Impenetrável de Bwindi. Já na região mais remota do Nordeste, encontramos os Karamojong, que terão vindo da Etiópia por volta do ano de 1600. Não se esqueçam que podem encontrar todos estes nomes na página de Instagram do Cartão de Embarque. Passem por lá e fiquem atentos. Voltamos à Rita, agora para sabermos mais sobre um safari de barco e também para percebermos porque é que resiliência, paciência e respeito são fundamentais para quem quer fazer observação da vida animal. Fizemos neste país, no Uganda, um safari de barco, sim. Às vezes é um bocadinho desafiante, porque vemos alguma espécie que queremos fotografar ou queremos também filmar e depois ali com o balanço nem sempre conseguimos captar, mas fica registado na nossa memória, isso fica.
E também fizemos uma outra, isso não foi um safari, foi mesmo só uma volta que nós demos no Moncoro. É um barco tradicional, uma espécie de canoa tradicional, mas isso foi na Namíbia para observação de hipopótamos. Coisa que não era necessária, porque nós já víamos os hipopótamos no deck. Não era necessário meter-me dentro do Mocor para conseguir vê-los. Foi, foi uma tontice, na realidade. Mas aí também não vamos sozinhos. No Uganda também acontece, é uma região que é muito bonita, que é a zona de Murchison Falls. É uma cascata que tem um poder incrível e é possível nós fazermos um passeio de barco nessa zona até chegarmos a Murchison Falls, à cascata em si, e durante o caminho nós vamos conseguindo observar imensos animais, porque aquilo fica logo ao lado também de um parque nacional e nós vamos conseguindo ver crocodilos, elefantes da floresta, vamos conseguindo ver imensos animais que ou estão dentro do rio ou que estão ali naquela zona do Parque Nacional, mas que nós conseguimos vê-los. Há pouco no início, quando nos falavas sobre esta viagem, não é? E todos estes momentos de observação durante a tour, falavas também que havia outros momentos, não é? De ver alguns locais em destaque no país. Foram estes alguns deles, certo? Sim, exatamente, sim. Foram estes alguns dos sítios de destaque. Esta viagem no Uganda foi muito centrada para a observação de grandes primatas. Nós fomos pouquíssimo tempo, nós tínhamos mesmo este era mesmo o intuito. Para ver depois e estar em contacto com outras culturas, nós também tentamos fazer aqui por nós. Tentamos aqui reunir todas as nossas capacidades, lemos bastante sobre os sítios e gostamos depois muito de interagir. Olhando aos dias de hoje para esta viagem no Uganda, achas que é um destino, um tipo de viagem para quem? Para que tipo de viajante? Acho que têm de ser pessoas que sejam resilientes. Aliás, qualquer viagem que seja para observação de vida animal, acho que temos de ser resilientes, temos de ser muito pacientes, respeitadores, acima de tudo. Não só pela questão de aquele ser o ambiente deles, mas a questão também da paciência, porque realmente não estamos a falar de jardins zoológicos, não estamos a falar de impor aqui as nossas vontades. Portanto, eu diria que temos de ser pessoas pacientes, resilientes, temos de ser realmente apaixonadas, temos de ser fáceis, no sentido de há coisas que não vão correr, se calhar, da forma como nós estamos à espera, mas existem tantas outras que vão superar, vão ultrapassar e vão, se calhar, ser muito melhores. Em termos, às vezes, dos sítios onde nós ficamos, temos de ser fáceis. Era aí que eu também queria dizer quando digo fáceis. Temos de ter em conta onde é que nós estamos. Também aconteceu lá no Uganda questões das águas, questões de se calhar há dias em que tu não consegues tomar banho porque a água não chega. Quer dizer, isto é uma realidade daquelas pessoas. Nós estamos lá enquanto turistas e está tudo bem. Quer dizer, se tu ficares um dia sem conseguir ter as condições que se calhar estarias habituado, mas está tudo bem, não é? Porque se nós olharmos, aquelas pessoas vivem aquilo diariamente e nós estamos a querer visitar aquele país. Mas acho que, tendo isto ou tendo estas questões aqui em conta, acho que são viagens onde as pessoas podem retirar muito. E no fundo estava-te a ouvir e estava até a pensar nesta questão da água. Há pouco falavas também na questão das estradas, não é? Da sinalização, nós percebermos de facto como é que podemos fazer isto, não é? No país em que nos encontramos e sabermos que tentarmos perceber um bocadinho a realidade em que nos vamos a encontrar. Falaste-nos há pouco sobre isso e eu perguntava-te também a nível da alimentação no Uganda, como é que isto se processou durante estes dias? Isto foi muito facilitado para nós, mais uma vez, porque estávamos em tour. Então, esta tour tem um conceito muito interessante que é um mini autocarro que está modificado e nós contribuímos para a nossa própria confecção das comidas. Portanto, todos nós, e quando eu digo todos, nós ficámos reduzidos a metade, portanto, era uma tour com 7 pessoas. Eles habitualmente as tours são muito pequenas, são entre 12 a 14 pessoas. Na alimentação, nós íamos comprando comida no mercado e também eles da agência iam fazendo as compras enquanto nós estávamos a, por vezes, fazer algum tipo de observação
e depois na altura ajudávamos a cozinhar. Portanto, para nós foi muito fácil, eles tinham uma cozinha ambulante. Houve uma das vezes, inclusive, na verdade não foi só uma, estou aqui a pensar, acho que foram bastantes, em que nós parámos o autocarro à beira da estrada, ou o minivan, e começámos a cozinhar, porque não tínhamos sítios. Mas para teres noção, aquilo, as estradas estavam, neste momento o Uganda está aqui a sofrer aqui algumas reestruturações a nível de infraestruturas e as estradas também. E para teres noção, nem as pessoas que estavam a conduzir percebiam muito bem o caminho ao ponto de nós nos perdermos durante horas, por mais do que uma vez. E muitas vezes nós não conseguimos encontrar sequer sítios onde pudéssemos parar para comer. Portanto, era na estrada, ou então pedir a pessoas para invadir, basicamente. Portanto, não era invadir, pedíamos autorização para entrar nos terrenos das pessoas e fazíamos uma espécie de piquenique depois na casa das pessoas, no jardim. Estás a falar destas viagens, destes terrenos. Como é que era percorrer, não é? O Uganda até aos sítios onde vocês se deveriam encontrar? Que tipo de paisagens é que vocês encontravam? Muito verde, muito verde. Eu dizia sempre que eu queria muito ver uma África diferente. Isto porque eu já tinha visitado, pronto, a Tunísia, Cabo Verde, mas o primeiro país para explorar assim a parte de vida animal, mas não só, foi a Namíbia e foi uma das melhores viagens que eu até agora fiz. Mas a Namíbia é muito árida e depois também tem aquela parte da típica savana. E quando nós começámos a ponderar ir ao Uganda, era exatamente aquilo que eu procurava também, uma África diferente. A África que tem aquela quantidade de verde que existe, que é muito grande, que abrange uma série de países, mas que nós por vezes não associamos à África. E então era muito disto que tu ias encontrando ao longo da estrada, muitas acácias, muito verde, a estrada toda avermelhada daquele pó, daquela terra toda avermelhada, e muitos solavancos, algumas nódoas negras, o relógio identificava como 100 passos. Bem, foi a loucura. Nunca andei tanto de rabo tremido como naquela viagem. Porque fiz quilómetros, o meu relógio estava a dizer: tu estás louco, o que é que estás a fazer? E não, eu estava sossegadinha de rabo tremido, literalmente, porque aquilo não parava de tremer. Mas as paisagens são assim incríveis, porque vemos verde e verde e verde e verde e verde, e de repente estás a passar por um parque nacional e de repente começas a ver outra vez mais elefantes, e depois tens as girafas no meio da estrada, e é assim. E muitos macacos, não é? No meio da estrada, que também tive a oportunidade de ver num dos teus vídeos. Muitos babuínos, sim, muitos. E precisamente no teu canal, no YouTube, nós podemos ver um bocadinho daquilo que nos tens falado aqui. Como é que surgiu a ideia de criar os teus próprios vídeos? Tens também um blog, um podcast. O que é que te motiva a criares conteúdo e conteúdo de tanta qualidade sobre as viagens que tens feito? Olha, eu dou por mim a falar das viagens com uma imensa paixão, mas depois, por vezes, sinto que sou meio confusa porque começo a divagar um pouco. Então, eu decidi arranjar esta forma de conseguir passar às pessoas as histórias, porque eu sinto e tenho a certeza que todos nós temos imensas histórias para partilhar. Não é só a viagem em si, o que é bonito, o que é ao menos bom, que foi uma coisa que eu agora comecei a dar mais importância a transmitir às pessoas, o menos bom das viagens ou o que esperarem, para não irem com uma determinada expectativa, mas também para terem algumas coisas em conta. E esta ideia de ter o canal, sobretudo o canal do YouTube, eu sempre gostei muito de filmar, só que eu comecei a filmar com uma GoPro, porque não queria incomodar as pessoas, queria relatar a viagem, mas não tinha muita confiança, não estava muito à vontade, e isto foi tudo crescendo em mim. Portanto, comecei com uma GoPro, queria partilhar com as pessoas que estavam à minha volta as viagens, assim, das primeiras grandes viagens que eu partilhei foi na Guatemala, porque senti que toda a gente me perguntava coisas da Guatemala e como é que era, e o que é que eu tinha feito, e quais é que foram as aventuras. E eu estava com diferentes grupos de amigos
e todos eles me questionavam as mesmas coisas e todos eles me davam feedback de olha, tu devias apontar isso em algum sítio, tu devias ter um blog, tu se filmaste podias partilhar connosco. E foi um bocadinho aqui, graças a eles, que eu comecei depois a perceber que se calhar isto fazia sentido. Então comecei com vídeos assim muito pequeninos, que nem sequer eram narrados, com uma qualidade muito má, e depois isto foi crescendo em mim. E o ano passado comecei a dar voz aos vídeos porque sentia que tinha muita informação que queria partilhar e sentia que também acabava por ter muitas imagens que eu não utilizava e comecei a fazer um pouco por isso. Se gostaste deste episódio e gostavas de ver aquilo de que falámos, o melhor é mesmo pesquisares por Episodes of a Trip e assistires aos vídeos que a Rita preparou sobre o Uganda. Acredita que vale a pena. Obrigada à Rita, obrigada ao Mugabe e obrigada a ti, que continuas a viajar com o cartão de embarque. Quanto a nós, até ao próximo destino.